Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 em diante, tem uma passagem conhecidíssima, mas que há algumas lições para todos nós nesta noite. Já que está na tela ali, vou ler conforme a versão da tela. Versículo 13 em diante. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nelas têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais, de madrugada, foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Eu, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram a uma aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o alcançou e abençoou, ou seja, e partiu, ele o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um ao outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 e os que estavam com eles. Amém. Pai Santo, nós te agradecemos. Nós te louvamos pela tua palavra, que traz esclarecimento,
que traz edificação aos nossos corações, e que todos nesta noite, onde aqui estamos para participarmos também da Santa Ceia, possam voltar aos seus lares edificados e abençoados. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Meus queridos, principalmente em Lucas capítulo 24, o versículo 16 e o 31 diz, repetindo: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E o 31 diz: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Baseado em todo esse texto e principalmente nesses dois versículos que acabo de ler, eu quero vos falar nesta noite sobre olhos impedidos para reconhecer Jesus. Meus queridos irmãos, essa passagem dos discípulos de Emaús é muito conhecida, é muito lida. Há belos hinos que se cantam. Quem já não cantou, fica, Senhor, conosco. A bem da verdade, que todos nós, crentes, e a humanidade, podemos assim dizer, nós estamos todos na estrada de Emaús. O que diferencia é o sentido em que caminhamos, se para Emaús ou para Jerusalém. Todos nós estamos caminhando. Nesse texto, vemos o relato da história de dois discípulos que estão saindo de Jerusalém. Após a morte e a ressurreição de Jesus, eles estão indo para a sua casa, que ficava em Emaús, uns 11 quilômetros de Jerusalém. Esses dois discípulos caminhavam rumo à sua casa, frustrados, corações apertados e aflitos. Estavam decepcionados, estavam tristes. As esperanças desvaneceram. Eles estavam desconsolados. Eles estavam arrasados. Caminhavam cabisbaixos, cheios de interrogações. Muitas dúvidas em suas vidas. E eles caminhavam não acreditando em mais nada. Jerusalém, palco dos principais acontecimentos da história da humanidade, está ficando para trás. Para eles, todos os sonhos foram abortados. As esperanças foram sepultadas. Tudo perderam o sentido para aqueles discípulos. Eles estavam voltando para casa porque não tinham mais razão para estar congregado com os outros discípulos. As esperanças se esvaziaram diante de tanta dor. Estavam indo totalmente conturbado com tudo que eles viram acontecer com respeito a Jesus, o seu mestre. Ainda estava muito vivo na vida desses dois homens toda a agonia de Cristo, a crucificação, toda a barbárie que foi feito na sexta-feira. Eles estavam ainda muito vivos na mente deles as injustiças, a selvageria que eles presenciaram naquela sexta-feira fatídica. Sem dúvida não saía das suas mentes a maldade daqueles anciões, daqueles soldados, dos sacerdotes e de outros que prenderam Jesus e fizeram um julgamento injusto e o mataram, e eles viram Jesus sepultado. Com a
sepultura, quando levaram Jesus à sepultura e colocaram uma grande pedra em volta, foi sepultada a esperança. E eles, mesmo pelo caminho, diziam: e nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. E eles estavam voltando. Por que voltar para Emaús? O que havia em Emaús? Nada. Ainda que essa aldeia fosse importante, o que poderia haver lá que fosse mais importante que a notícia da ressurreição? Nada, absolutamente nada era mais importante do que a notícia que saiu já nas primeiras horas, que ele havia ressuscitado. Mas eles não estavam crendo e resolveram voltar para Emaús. Enquanto os demais discípulos estavam reunidos lá em Jerusalém, tentando ainda assimilar os últimos acontecimentos e esclarecer o sumiço do corpo de Jesus, porque quando eles saíram nas primeiras horas daquele dia de domingo, quando eles apareceram nas ruas de Jerusalém, todas as mãos apontaram para os discípulos dizendo: vocês são ladrão, vocês roubaram o corpo do Senhor. Eles se trancam em um ambiente, fecham portas e janelas, apavorados, com medo. E agora eles estavam ali tentando assimilar o sumiço desse corpo. E esses dois discípulos, não suportando todo o peso da acusação, todo aquele ambiente de morte, todo aquele ambiente carregado e pesado, e eles sentiam-se envergonhados, como taxados de ladrões, eles resolvem deixar os demais e voltar para Emaús. Estavam voltando para a sua antiga vida, cheios de decepções. Estava ficando para trás o culto, estava ficando para trás o relacionamento com os demais discípulos, estava ficando para trás a unidade, estava ficando para trás a fé, estava ficando para trás a esperança, ficou para trás a mensagem que Cristo estava vivo. Tudo isso eles deixaram para trás e voltavam tristes, apavorados. Eu não sei quem convidou quem, mas a Bíblia fala que um dos discípulos era Cleopas e o outro, o seu nome não nos é revelado. Há quem diga que era o próprio Lucas que escreveu esse evangelho, não sabemos. O correto era que esses dois discípulos, eles deveriam ter permanecido junto aos demais, para verificar cuidadosamente todas as notícias que eles ouviram naquele dia. O certo é que eles precisavam ter ficado em Jerusalém para se dirimirem todas aquelas dúvidas que surgiram entre o roubo do corpo e entre a ressurreição. Não é diferente hoje. Meus queridos, sempre será o mais saudável e recomendável que cada crente permaneça unido, que cada crente permaneça na casa do Senhor, na igreja, pois no meio das crises, no meio das intempéries, no meio das dúvidas, no meio das lutas e provas, um estará ajudando o outro aqui na igreja. Sempre será o local ideal para que cada crente possa estar
é na casa do Senhor, é na igreja, porque aqui sempre haverá uma mão amiga estendida para te socorrer, para te ajudar, para orar por você, para te alentar na hora da crise, na hora da desesperança, na hora que a fé está quase se desvanecendo. Você sempre vai ouvir uma palavra de Deus ao seu coração aqui na igreja. Esse é o local da bênção e você não deve sair desse local. A igreja é o local de relacionamento com Deus e relacionamento com os nossos irmãos. Agora, mesmo estando na igreja, irmãos, você tem que estar vigilante, pois sempre vai ter alguém para te convidar para sair da igreja. Eu não sei se foi Cleopas ou foi o outro. Convidaram, vamos sair daqui. Deixaram os demais discípulos e saíram. Vamos embora. Sempre tem alguém convidando você para sair da igreja. Não faça isso. Fique em Jerusalém. Fique na igreja. Fique no lugar da bênção. Fique no lugar da adoração. Fique no lugar da vitória. Fique no lugar da onde a manifestação do Espírito Santo será real na tua vida. Sempre haverá na igreja pessoas mal resolvidas com a sua fé em Cristo, pessoas que só sabem criticar e colocar defeito em tudo na igreja, seja com respeito à igreja, seja com respeito à liturgia dos cultos, seja com respeito aos pregadores, seja com respeito aos pastores. Sempre vai ter alguém para colocar defeito, mas esse é o lugar da adoração, esse é o lugar das dúvidas desaparecerem. Se você tem dúvida, você está no lugar certo. A igreja é o lugar das dúvidas desaparecerem, porque aqui sempre há uma palavra de Deus ao seu coração. Os discípulos estavam vivendo uma verdadeira cegueira espiritual. Eles estavam tão compenetrados em si mesmos, eles estavam tão envolvidos em suas próprias desculpas e justificativa, que não perceberam que Cristo estava vivo. E aqueles dois discípulos estavam tão arrasados, que Jesus coloca-se ao lado deles, e eles não perceberam que era Jesus. Eles iam pelo caminho murmurando, eles iam pelo caminho falando e colocando para fora toda a decepção, toda a frustração. E eles não aceitaram a notícia que Jesus havia ressuscitado. Pois eles mesmos falaram para aquele personagem que era Jesus, eles não sabiam. É certo que algumas mulheres foram. Elas disseram, mas nós não vimos. Para eles toda a conversa de Jesus vivo, de Jesus ressuscitado, não passava de conversa fiada. Todas as pessoas que abandonaram ou que abandonam a igreja se encontram nas mesmas condições, fragilizados espiritualmente, como esses dois discípulos, vivendo uma verdadeira cegueira espiritual. São pessoas incapazes de perceber a realidade da ação de Cristo, do Cristo vivo na nossa vida. Aqueles dois discípulos, eles enchem o peito e eles falam para aquele personagem: você é um estranho? Não sabe o que aconteceu, as coisas que aconteceram em Jerusalém? Esses dois discípulos julgaram-se mais informados que o próprio Jesus. Eles dizem para aquele personagem: tu és o único, porventura, que ignora as ocorrências desses últimos dias? Eu creio que você, meu irmão, conhece alguém que saiu do nosso meio, alguém que saiu da igreja
e enche o peito para dizer palavras negativas e achar que eles é que sabem todas as coisas. Os dois discípulos diziam para o próprio Jesus: mas, porventura, tu és o único que não sabe o que aconteceu? Tem pessoas que saem da igreja e ficam falando: tu não sabe? Por que ficar na igreja? Por que está ali? Cuidado, mesmo a igreja não sendo perfeita, mesmo os obreiros não sendo os ideais na tua maneira de pensar e de analisar todas as coisas, não saia da igreja, não saia de Jerusalém, não saia desse lugar, porque aqui é o lugar da manifestação da graça e da misericórdia do Senhor. A grande misericórdia de Deus foi tão imensa. Deus é tão misericordioso, que mesmo eles indo caminho contrário, a misericórdia de Deus alcançou aqueles discípulos no caminho de Emaús, e os mesmos agora tiveram que voltar correndo para Jerusalém, porque é lá em Jerusalém que está a bênção. Eles, quando foram, quando a misericórdia de Deus alcançou, eles reconheceram: não podemos ficar aqui, nós vamos voltar para a igreja, vamos voltar para Jerusalém, vamos voltar para onde os demais discípulos estão reunidos. Venha para a casa do Senhor, aqui nós estamos reunidos para adorar, para bendizer, para alegrar nossos corações, mas para dizer que o Senhor é o Senhor da nossa vida, mesmo em dúvida, mesmo você não tendo certeza, mesmo no meio de prova, mesmo triste, venha para a casa do Senhor, porque aqui Jesus vai manifestar a sua presença, Jesus vai estar conosco. Deus está interessado em manifestar a sua presença para você, pois Deus quer mudar a visão, a maneira de você pensar, a maneira que você analisa as coisas. Deus quer mudar isso. Tudo o que aconteceu com aqueles dois discípulos precisa acontecer com você. Mas eu quero dizer nessa noite que existem muitos motivos que podem impedir o discípulo de ver Jesus. A Bíblia diz: e eles, seus olhos estavam impedidos. Alguma coisa estava impedindo de eles ver Jesus. E eu quero dizer nessa noite que aquilo que impedia os discípulos de ver Jesus é as mesmas coisas que impede muitos crentes, muitas pessoas de também ver Jesus, ter um encontro real com Jesus. Em primeiro lugar, eu vejo as lágrimas e o desespero. Lágrimas e desespero podem trazer impedimento para você ver Jesus. Percebemos que os temores da nossa vida fazem-nos ver de forma embaçadas muitas coisas. Quando deixamos as lágrimas e o desespero tomar conta do nosso coração, das nossas emoções, nós perdemos a visão correta da presença de Cristo em nossa vida. Essa questão de não perceber a presença de Jesus pelas lágrimas, pelo choro, não foi uma ocorrência restrita aos discípulos do caminho de Emaús. Maria, ela foi ao sepulcro, e quando chega ao sepulcro, o sepulcro está vazio. Maria estava junto ao sepulcro onde haviam colocado o corpo do mestre, e Maria, num verdadeiro desespero, em lágrimas, ela chorava copiosamente, porque ela olha para dentro do túmulo. O túmulo está vazio. A pedra havia sido removida e o corpo não estava lá. As lágrimas, o desespero, o choro tomaram proporções enormes, imensas. Foi aquela dor de perda. E essa perda trouxe revolta. Ela estava revoltada, ela dizia: quanta maldade, não bastava toda a barbaridade
da crucificação, ainda vem agora as pessoas e roubam o corpo do mestre. A aflição e a angústia são tão grandes na vida, na alma, no coração de Maria, que Jesus está ali junto dela, conversando com ela. E a mesma pensa se tratar de um jardineiro, pensa se tratar do guarda que cuidava aquele lugar. Quando o desespero toma conta das emoções, as pessoas passam a ver e analisar as coisas de maneiras embaçadas. Vivemos dias difíceis, vivemos dias complicados, vivemos dias complexos em todos os sentidos. Mas você não pode deixar o desespero tomar conta da tua vida, pois isso vai embaçar a tua fé e vai levar você a não perceber que Jesus está com as suas mãos estendidas para abençoar, para soerguer, para socorrer, para ajudar você. Muitos crentes estão confusos com tantas informações negativas que chegam em sua vida, que não conseguem ver com claridade o agir de Deus, não consegue perceber que, não obstante os momentos serem difíceis, Jesus não perdeu o controle e Jesus está no controle de tudo. Quantos crentes estão vivenciando, quem sabe a mesma situação de Maria, desses dois discípulos? A vida estava embaçada, os olhos embaçados, com lágrimas, não conseguiram ver, mas Jesus estava ali. No caso de Maria, Maria conversava com Jesus e não percebia que era Jesus. Jesus disse: por que chorais? E ela foi explicando: eu estou chorando porque roubaram o corpo do Senhor. Foi nessa hora que Jesus disse para ela, conversando, ela não entendeu, mas quando Jesus disse Maria, então ela, esse nome, essa voz é conhecida, é a maneira que o mestre me chamou já outras vezes. Eu quero dizer nessa noite, no meio das tuas dores, das tuas crises, das tuas dificuldades, Jesus está chamando você pelo nome. Aguça teus ouvidos, no meio de tantas notícias negativas, no meio de tantas palavras que você ouve, há uma voz sobressaindo, dizendo o teu nome. O teu nome é Jesus, é Jesus, é Jesus que chega para te abençoar. Quantos crentes estão deixando de congregar, estão frustrados, arrasados, decepcionados, porque foram enredados por tantas coisas e a fé se fragilizou. Mas Jesus está chamando o teu nome para soerguer você, para dizer que Ele está te vendo, que Ele cuida de você, que você é dele. Jesus está te vendo. Aqueles dois discípulos, caminhando, cabisbaixo, olhos embaçados com lágrimas, tristeza na alma. Jesus de mansinho, sem estardalhaço, sem barulho, chega ao lado deles e começa a conversar com ele. Você está percebendo? Que Jesus está ao teu lado? Quem sabe você está dizendo: Deus não está me vendo? Que luta, que prova, aonde está Deus? Ele está mais perto do que você imagina. Ele está ao teu lado. Ele está ao teu lado.
Nesse mundo que vivemos, todos os dias somos inundados com turbilhões de coisas negativas que estão provocando negatividade, provocando descrença, e muitos malefícios têm feito na vida de fé de muita gente. Não obstante a visão de alguns crentes estarem embaçadas, e alguns estão já com sua mente, pensamentos, vivendo vidas distorcidas, crenças distorcidas, estão pensando coisas totalmente equivocadas, mas não obstante, Deus está agindo. Os discípulos estavam assim, mentes equivocadas, Jesus está morto. Nós esperamos que fosse Ele, mas tudo acabou. Mas Jesus está trabalhando de diversas maneiras. O querido Espírito Santo continua agindo, continua operando para desembaraçar a tua visão, para que você volte a ver a tua fé se incendiar, para que a tua mente saia dessa confusão, para que o teu coração deixe de estar apertado, não fique preso a conversas maldosas e destruidoras. Jesus está te vendo, Ele chega ao teu lado para esclarecer todos os fatos. Mas aqueles homens estavam com os seus olhos embaçados. Uma outra coisa que impede os crentes, que impediu esses homens de ver Jesus, a Bíblia diz que havia um impedimento deles reconhecer quem era Jesus, é o medo. O medo e a angústia também pode fazer com que impedimentos sejam reais na vida das pessoas para verem Jesus. Esses dois discípulos saíram de Jerusalém apavorados, com medo. Os demais também estavam cheios de medo. E eles fecharam bem a porta. Lá onde eles estavam, fecharam as janelas, porque estavam com medo. E esses dois falaram: nós não vamos ficar aqui. Aqui é mais fácil de nos acharem. Vamos voltar. Voltaram com medo. O medo leva as pessoas a verem coisas de maneira totalmente diferente e fora da realidade. Você já passou por um momento de medo, que você viu coisas que não tinha nada a ver? Esse dia eu estava falando com um pastor, ele disse: olha, pastor, falando com um pastor amigo meu, ele disse: olha, quando era mais jovem, eu resolvi passar por um carreiro, mas já estava escuro, havia acabado de anoitecer, mas era mais fácil para ir para casa, passando por aquele carreiro, e quando eu entrei, que estava na metade do caminho, eu olho, e fiquei paralisado, porque eu vi um homem enforcado, e justamente no caminho que eu ia passar, eu não consegui nem para trás, e nem para frente, fiquei ali paralisado, pedindo misericórdia, querendo gritar para mamãe e papai, mas já era um moço, e ele ficou sem força, mas daqui a pouco foi recobrando. Eu disse: eu vou ter que passar. E foi indo, passando assim, aquela coisa meio pendurada assim. E ele foi indo. Quando foi chegando perto, não tinha nada de pessoa enforcado. Era a folha de uma bananeira que estava no caminho, e o vento soprava para lá e soprava para cá. Mas o medo faz as pessoas ver outras coisas. Os discípulos estavam no mar, e o mar estava revolto, e as ondas batiam para lá e para cá, o vento soprava fortemente, a embarcação estava em perigo, no meio da noite escura, os discípulos apavorados, com medo de naufragar. De repente aparece alguém andando sobre as águas, mas o medo
fez com que eles não vissem Jesus. O medo fez eles ver um fantasma. E eles gritaram de pavor: é um fantasma! Tem crente chamando Jesus de fantasma, porque o medo faz você ver outra coisa, mas é Jesus que está aí. Aquele fantasma foi chegando e eles ficaram apavorados, até que Jesus disse: calma, sou eu. E aqui, irmãos, pode criticar de Pedro como queiro criticar, mas foi o único corajoso, mesmo apavorado. Se for tu, manda eu ir ter contigo. Jesus vem. Irmão, mesmo não acreditando muito, ele se joga na água e vai andando. Só foi afundando porque ele tirou o olhar de Jesus. Mas os únicos que andaram sobre as águas foi Jesus e foi Pedro. Não é o fantasma, é Jesus que está ao teu lado. É Jesus que está ao teu lado. Mas o medo faz com que as pessoas não reconheçam Jesus. E o medo que aqueles dois caminhantes estavam era tão grande que eles nem ousavam olhar direito para quem estava ao seu lado. Eles estavam com medo de ser acusado. Quem sabe esse personagem está aqui nos consultando, falando alguma coisa para nos incriminar, querendo tirar para ver se foi nós realmente que roubamos o corpo do Senhor. E eles nem ousavam olhar para aquele personagem. O medo fez eles ver qualquer outro cidadão, menos Jesus. Quem sabe o medo que você tem passado, as lutas e as provas, tem feito você ver tanta coisa, menos Jesus. O medo fez com que os discípulos esquecessem todos os milagres que Jesus já tinha realizado. O pavor daqueles homens falou mais alto. Eu lamento ter que dizer que muitas vezes não é diferente com o que acontece na vida de alguns crentes, pois tudo que Jesus já realizou na tua vida não são suficientes para gerar fé no coração e aplacar e banir o medo e o pavor da sua vida. Tem crente que Jesus já operou, Jesus já fez, Jesus já curou, Jesus já realizou maravilhas, mas ainda vive com medo. Será que eu vou conseguir? Será que isso? Será que aquilo? Deixe o medo sair, porque Jesus vem para tirar o medo, e a presença do Senhor afasta o medo. Uma outra coisa que fez com que os discípulos fossem impedidos de ver Jesus foi a dúvida. As dúvidas têm sido um grande impedimento para as pessoas verem Jesus. Nós vemos que Jesus entra no cenáculo. Os discípulos estavam reunidos com portas e janelas bem fechadas, pois eles estavam apavorados. Jesus chega e diz: paz seja convosco. Mas as dúvidas dominavam o coração daqueles homens. E as dúvidas só desapareceram quando Jesus disse: paz seja convosco. Eles se alegraram, mas estavam com dúvida. Jesus teve que, olha aqui, Jesus mostrou as suas mãos. Jesus mostrou o lado perfurado. Aí eles creram. E eles creram e saíram agora animados, motivados. Encontro Tomé. Tomé, nós vimos Jesus. Eu não creio. Se eu não ver, eu não creio. As dúvidas embaçam a fé das pessoas. 8 dias depois, Jesus aparece. E aparece outra vez. E agora Jesus não fala com João, não fala com Tiago, não fala com Pedro. Jesus vai direto a Tomé. E diz: Tomé, coloca a tua mão aqui, Tomé. Quando Tomé viu as marcas dos pregos naquela mão, ele
ele não quis tocar. Eu penso que a Bíblia diz que ele disse: Deus meu e Senhor meu. Foi como ele se jogou aos pés de Cristo, dizendo: meu Deus, me perdoa. Mas eu me alegro porque nesse dia eu e você fomos abençoados. Nesse dia aqui, irmãos. Porque Jesus disse: Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Você não viu, mas você creu. Você não viu Jesus, mas você creu na verdade do Evangelho. Você está na igreja porque você creu pela fé. Você foi bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Levante a cabeça, meu querido irmão. Não fique com medo. Não fique cheio de dúvida, porque você já foi abençoado. Você creu no Evangelho. Aleluia. Uma outra coisa que impede as pessoas de ver Jesus é a falta do conhecimento da palavra, o não conhecer a palavra. Quanto menos você vem para ouvir a palavra, quanto menos você vem na igreja, quando não há conhecimento da palavra, isso é um grande estorvo para você conhecer a Jesus, para você ver Jesus. Jesus diz para aqueles caminhantes de Emaús: ó nécios, ó tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Jesus estava repreendendo eles. Mas que ignorância, que incredulidade de vocês para crer no que os profetas falaram. Irmãos, creia na palavra, viva a palavra, ouça a palavra, se alimente da palavra, tenha a palavra na sua alma. Essa palavra produz fé no seu coração, e é esta palavra que vai banir com tudo aquilo que quer impedir de você ver e sentir a presença de Jesus. Quanto mais a palavra de Deus penetrar na tua alma, no teu coração, mais fervoroso você vai ser, e mais essa palavra vai arder na tua alma, a ponto de você querer sempre estar ouvindo a palavra do Senhor. Mas quantas pessoas não conseguem crer em mais nada, exatamente porque não deixam esta palavra de Deus penetrar em seus corações. Aqueles discípulos não conseguiam ter conhecimento das Escrituras, mesmo não percebendo que estavam falando com o mestre, não compreendendo a Escritura, mas eles, mesmo assim, eles tiveram uma coisa positiva, não crendo, não tendo conhecimento da palavra, mas eles deixaram a palavra daquele homem penetrar nos seus corações, e quando penetrava, eles sentiam que algo ardia. Oh irmãos, a minha oração diante de Deus, é que sempre que você vem à igreja, independe de quem vai pregar, mas que a palavra possa penetrar na sua alma, que a palavra possa penetrar no seu coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Dê atenção à palavra, é essa palavra que vai mudar o rumo da tua vida, é essa palavra que vai trazer bênção à tua casa, à tua vida. A minha fervente oração é para que você deixe a palavra entrar na sua vida, pois você precisa sentir esta palavra arder na sua alma. Eu tenho orado: Deus, não permita que nenhum crente saia da igreja sem sentir algo na sua vida, no seu coração. E você, querido irmão, seja grato, porque eu louvo a Deus pelos pastores que Deus tem dado a essa igreja, que são homens que vêm ocupar esse púlpito para pregar a palavra, pessoas que vivem a palavra, que vivem aquilo que pregam, que têm cuidado em falar a palavra como é. Não fico falando abobrinha, não fico falando asneira, não fico falando coisas que não tem na palavra, como a gente está vendo nesse mundo de Deus aí afora. Tantas bobagens que são faladas no púlpito, que não tem nada a ver com Bíblia, mas aqui você está numa igreja que
prima por falar a palavra verdadeira. Mas tem uma outra coisa que pode impedir as pessoas de ver Jesus: o saudosismo. O saudosismo também tem sido impedimento. Aqueles discípulos diziam para Jesus, eles falavam, não sabendo que era Jesus, mas falavam: você não sabe o que aconteceu a Jesus o Nazareno? Você não sabe que aquele varão que eles mataram era profeta? Ele era poderoso em obras, ele era poderoso em palavras. Era. Saudosismo foi, ele era. Para eles Jesus era, agora estava morto. Jesus já era, suas obras pertenciam ao passado, e ele estava apenas lembrando o passado. Jesus era poderoso, Jesus era varão, profeta poderoso. Estavam com saudades, ele era, mas mataram e sepultaram. Estavam com saudades. Ah, irmãos, o maior milagre estava acontecendo, estava diante dos olhos dele, a ressurreição de Jesus. E eles estavam impedidos, porque eles estavam olhando o Jesus que era. Quantos crentes que estão impedidos de ver e sentir algo mais de Deus, que perde bênção, perde vitória, perde milagre, perdem curas, perde muitas bênçãos, porque só estão olhando no passado. Ah, no passado, aquela igrejinha velha. Ah, no passado, Deus falava com profecia, com revelações, com cura. Será que Deus mudou? Será que Deus mudou? Deus não mudou. Se hoje não tem isso, é porque você mudou. Você mudou. Mas o Cristo é o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eles caminhavam pensando no Cristo que era, mas o Cristo não era, Ele é. O Cristo é, e o Cristo que é está aí ao teu lado, e o Cristo que é está aí para curar, o Cristo que é está aí para encher você do seu Santo Espírito, o Cristo que é está aí para andar contigo, em todo o tempo. O poder de Deus está à disposição de todo crente. Deus se manifesta hoje em nosso meio, com a mesma graça, com a mesma misericórdia de outra hora. Quando o crente não consegue ver mais nada, quando ele não consegue sentir mais nada, cuidado, é um alerta, a sua vida está com problema. Não é que Jesus não opera hoje, é que antes os crentes vinham para a igreja, e eles vinham dizendo: Senhor, fala comigo nesta noite. Hoje os crentes vêm para a igreja, já fico só olhando o celular, já, enquanto Deus está falando aqui pela palavra, fico já vendo as mensagens que tem no celular. Daí já corta toda a ligação com a graça, né? E já fico olhando o relógio, o culto está já demorando. E vai ver qual o compromisso que ele tem? Nada. Qual o compromisso que ele tem depois? Nada. Compromisso de chegar em casa para ver Fantástico, para ver não sei o quê, nada, ver porcaria. Para te esvaziar sua alma de tudo aquilo que recebeu. Outro impedimento na vida do crente é a perda de esperança. Irmãos, quando o crente perde a esperança. Quando o crente perde a esperança. Tem crente que não tem esperança de mais nada. Irmãos, tem crente que não espera nem mais a volta de Cristo. Mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Eles diziam: nós esperávamos que Ele
fosse quem iria redimir Israel. Nós esperávamos. A esperança se foi. Você não pode dar mais nenhum passo. Em nome de Jesus, não dê mais nenhum passo se você não tem esperança. Pare aonde você está e deixe o Espírito Santo encher tua alma de esperança. Quem sabe você está dizendo: eu esperava que essa igreja fosse assim e assim. Eu esperava que quando aceitei a Cristo como meu Salvador, não teria mais luta e nem problema. Eu esperava isso e aquilo. Irmãos, eu desconheço igreja perfeita e crentes perfeitos. Estamos indo para a perfeição em Cristo, cada dia, como o sol que vai brilhando, até chegar o dia perfeito. Mesmo assim, irmão, no meio das lutas, das provas, das batalhas que nós temos nesse mundo, mas nós não podemos perder a esperança, porque a qualquer momento Jesus vai buscar. E a igreja, irmãos, é a igreja da esperança. A igreja é a igreja da esperança. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não perda a esperança. Jesus está vivo e Ele está com suas mãos estendidas para te abençoar. Um outro fator que impediu aqueles discípulos de ver Jesus foi a falta de fé, foi a descrença. Irmãos, olha bem, vem comigo aqui. As mulheres vão ao sepulcro, uma delas vê que é Jesus, Jesus fala com ela, diz: vai aos discípulos que eu quero encontrar com eles lá na Galileia, diga a Pedro também. Uma viu Jesus, falou com Jesus, foi lá e deu a notícia aos discípulos. Alguns deles correram para o túmulo, viram o túmulo vazio, viram que era conforme as mulheres, mas como eles não viram, não creram. Irmãos, eles estavam falando com Jesus, e é um fator terrível a falta de fé, a descrença, é impedimento para as pessoas receber as bênçãos. Quase que dá para ouvir o tom de desprezo daqueles dois caminhantes de Emaús dizendo: nós ouvimos que algumas mulheres foram ao sepulcro. Irmãos, não era apenas algumas mulheres, não. Essas mulheres que foram ao sepulcro tinham nome e tinham sobrenome e eram conhecidas do grupo dos discípulos, eram respeitadas, eram mulheres que apoiaram o ministério de Jesus, serviam a Jesus e não só serviam, sustentavam Jesus e os discípulos. Sabia que foram as mulheres que sustentavam Jesus e os discípulos? Mulher é uma bênção. Tem gente que é contra as mulheres e não sei o que. Mulher é bênção, irmãos, em todos os sentidos. Os discípulos estavam cheios de preconceitos. Eles desqualificaram o testemunho das mulheres apenas por serem mulheres. Se eles tivessem crido no testemunho das mulheres, eles não precisavam ter voltado para Emaús. Eles iam ficar lá na congregação, reunidos, porque Jesus ia aparecer lá. Mas a misericórdia de Jesus é tão grande, que eu vou abençoar eles assim mesmo. E foi lá. Só que Jesus colocou uma alegria tão grande, que agora vocês vão voltar, mais 11 quilômetros. Não precisava eles fazer caminhada de 22 quilômetros. Fizeram porque não creram no testemunho das mulheres. Irmãos, depois deles relatarem todo o acontecimento, eu vou parar, irmãos. Fique em pé. Fique em pé. Tinha mais um ponto da mensagem, mas já é 9 horas. A gente gosta de pregar, né? Pastor gosta de microfone, meu Deus.
Mas tinha uns pontos aqui bonitos, irmão. Tinha uns pontos que Deus ia falar conosco mais, mas... Aleluia. Eu termino dizendo: tudo o que precisamos fazer é convidar Jesus para ficar em nossa casa. Eles estão caminhando. Presta atenção aqui, irmãos. 11 quilômetros de caminhada. Mas a presença de Jesus, irmãos, foi tremenda. Aqueles homens, eles falaram: fica conosco, Senhor. Não sabiam que era Jesus. Fica conosco. Fica conosco. Porque eles sentiam que alguma coisa queimava. Fica conosco. E quando Jesus, é isso que Jesus queria. A Bíblia diz que ele fez que ia adiante. Ele fez, mas ele queria ser convidado. Tem momento, irmãos, que Jesus quer agir. Ele quer, mas a Bíblia diz que não é por força nem por violência, é se você deixar. Jesus queria entrar naquela casa, mas tem que ser convidado. Tem que ser convidado. Você precisa convidar Jesus. E quando eles convidaram, o que me chama a atenção, irmãos, eles não sabiam ainda que era Jesus, estavam, mas eles pegaram o pão. Eles pegaram o pão, né? Como é bom. Eles pegaram o pão ali. Normalmente é o dono da casa que é o chefe. Era um costume judaico, é o dono da casa que mandava. Mas algo estava queimando no coração deles. Embora nós não sabemos quem é esse camarada aí, mas está aqui. Eles colocaram na mão de Jesus. Quando eles colocaram na mão de Jesus, Jesus partiu o pão. Pai, te dou graças. Ali estava a Mark. Pai, te dou graças. Quando ele... Jesus desaparece. E eles começaram... Mas eu sentia alguma coisa ardendo no meu coração. Hoje eu também sentia. Eu também sentia. O que você está sentindo? Olha para as marcas. Só a presença do Cristo ressurreto transforma a noite em dia, as trevas em luz, a morte em vida. Só Jesus restaura a esperança, restabelece a fé, elimina todo o rastro da descrença. Só Jesus para reacender os sonhos e os anelos profundos do coração. Se nessa caminhada da vida você tem tentado desistir, você tem pensado em parar, o desânimo tem afogado os teus sonhos e anelos, clame por Jesus com todas as forças da tua alma. Diga: fica, Senhor. Fica, Senhor. Fica, Senhor, porque o sol está se pondo e a sombra da noite está caindo sobre o meu coração, e eu preciso da tua presença. Diga: fica, Senhor. A minha esperança está desvanecendo. Os últimos resíduos da minha esperança estão sendo varridos pelo vento que sopra no cair da tarde. Mas eu suplico, fica comigo, Jesus. Quando vier a tempestade,
e o barco da tua vida estiver à mercê das ondas que te infundem pavor e medo, clama: fica no meu barco, Jesus, porque as ondas e os ventos te obedecem. Fica, Senhor, fica, Senhor. Quando as tuas esperanças estiverem soterradas pelas circunstâncias negativas em tua volta, diga: Jesus, fica comigo, remove os escombros, caminha comigo, restaura a minha fé, pois tu és a rocha da minha salvação. Assim como o rumo daqueles discípulos de Emaús foi mudado, Jesus quer mudar o rumo da tua vida hoje. Chegou o momento de Jesus mudar a tua vida. Olhe para Ele, você vai perceber que Jesus está de braços abertos para te abençoar, para entrar na tua casa, para entrar nos teus negócios, para entrar na tua família, para abençoar você. Deixa Jesus entrar na tua casa, deixa Ele entrar no teu coração. A tua vida jamais será a mesma se você deixar Jesus entrar e pegar e deixar Ele trabalhar na tua vida. Eles entregaram o pão na mão do mestre. Eu não sei o que você precisa entregar. Eu não sei o que você precisa entregar, mas entregue na mão do mestre. São mãos milagrosas, são mãos que têm marcas do Calvário. Eles entregaram o pão, mas hoje você precisa entregar algo na mão dele. Entrega algo na mão dele. Coloque na mão dele a tua vida. Coloque na mão dele os teus pensamentos, as tuas dúvidas, os teus dissabores, as tuas decepções, as tuas frustrações, as tuas lágrimas, as tuas carências, o teu pavor. Coloque na mão do mestre.